E o Agricultura BR traz, mais uma vez, o assunto a respeito da qualidade da carne brasileira. É importante lembrar que no último dia 17 de março, o país, e podemos dizer que o mundo, tomou conta ou tomou conhecimento da Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal Brasileira. Os impactos, tanto comerciais quanto também de negócios, foram muito fortes no país. Posteriormente a isso, a Polícia Federal colocou que era uma questão isolada e que envolvia muito mais o fator de corrupção junto a alguns fiscais agropecuários que vinham sendo investigados há algum tempo. Agora, qualidade de carne é um fator que é uma preocupação para toda a cadeia produtiva e também para o consumidor, principalmente esse consumidor tanto no Brasil ou fora dele. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora aqui nos nossos estúdios com a Paula Martino. A Paula, que é zootecnista e ela é especialista na questão da qualidade da carne. Paula, um prazer recebê-la aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, e para falar de um assunto que é muito importante, falar sobre qualidade de carne. Paula, no seu entendimento, tá, o que houve em relação a esses fatores que foram desencadeados pela Operação Carne Fraca? O impacto comercial, financeiro foi fortíssimo para um tema que aparentemente, por enquanto, está tudo indicando que era isolado e que sequer chegou a prejudicar algum consumidor. Então, a divulgação das notícias em partes, né, acabou gerando uma desconfiança por parte dos consumidores que leem as notícias na internet, às vezes não leem as notícias completas em sites confiáveis, e acabou gerando uma desconfiança total. E a desconfiança do consumidor mexeu com todo o mercado e está até trazendo problemas com o pecuarista que perdeu escala de abate, perdeu preço da arroba. Então, todo esse processo de informação passada em partes ou de maneira pontual, de maneira não coesa, acabou deixando as pessoas muito inseguras com relação à compra da carne. Além também da questão de divulgação de notícias, às vezes, a foto de uma carne bovina in natura, que não é alvo da Polícia Federal, né? Não é alvo do processo, e, na verdade, o processo estava investigando questões com carne bovina, com carne industrializada, carne de frango, carne de peru, tem vários acontecimentos, inclusive até de uma fábrica de produtos de leite. Foi alvo da investigação, mas nada ou pouco foi falado sobre isso, né? Então, a questão geral da investigação estava sobre acusações pontuais de algumas pessoas e alguns funcionários do Ministério da Agricultura que, em determinado momento, foram mais maleáveis com relação a alguma questão legal que precisava ser cumprida. Um fator de corrupção, né, que estava sendo investigado pela Polícia Federal e que foi divulgado pelo próprio órgão federal, aí uma infelicidade nessa situação que ocasionou essa comoção toda. Paula, em relação à qualidade do produto carne no Brasil. Você acabou de falar, esse é um fator muito importante, carne bovina não foi afetada, não estava sendo citada nessa investigação, acabou tendo esse choque provocou bloqueio de plantas frigoríficas, isso fez com que algumas indústrias paralisassem escala de abate, dessem férias coletivas, e isso tudo acaba recaindo sobre o produtor rural brasileiro, sobre o pecuarista. Na verdade, quem estava trabalhando muito direito na sua área, na sua propriedade rural, acaba que está dividindo a conta e pode estar arriscado até a pagar essa conta dessa questão toda sozinho. Em relação à carne que é consumida pelo país ou que vai para o exterior, principalmente que vai para o exterior, porque ela sai daqui, ela passa por inspeções dessas missões técnicas que vêm para o Brasil, chegando lá, eles podem sortear qualquer lote novamente para fazer nova inspeção. O risco, até para o comprador, que acabaram, alguns bloquearam e desbloquearam rapidamente, ainda bem, isso é muito bom para o Brasil. É sabido que não era possível ter uma contaminação sobre esses produtos. Com certeza. A gente tem que pensar assim, ó, se nós somos o país que mais exporta carne bovina no mundo, nós somos o país que mais possui biossegurança no mundo, certo? Por quê? Se nós exportamos para a União Europeia, que é um país extremamente exigente, para os Estados Unidos, que é um país extremamente exigente, para o Japão, que é um país extremamente exigente,
Rússia, países árabes, China, que são países que exigem uma questão de segurança alimentar muito apurada. Tem países que só compram do Brasil porque nós somos habilitados para a União Europeia. Então, esses países não chegam nem a vir fazer auditoria no Brasil. Se sabe que uma planta é habilitada para a União Europeia, ele já compra direto dessa planta, porque é sabido que a União Europeia é um país que exige muita a questão de biossegurança, com certeza. Além do que, União Europeia e Estados Unidos são países que, quando recebem os nossos produtos, ainda fazem uma análise dos produtos, como você diz. E outra questão que a gente também tem que falar é que quando nós estamos produzindo para a União Europeia, para os Estados Unidos, que são países muito exigentes, ao mesmo tempo nós estamos produzindo para o mercado interno. As produções, elas não são separadas, elas ocorrem ao mesmo tempo. Ainda mais nas plantas gigantes que a JBS tem, que são produções enormes, elas acontecem ao mesmo tempo. Em alguns cortes está fazendo para a União Europeia, outros cortes está fazendo para o mercado interno. Então, a exigência que está sendo cumprida é a mesma que é exigida para a União Europeia. Então, as pessoas que compram esses produtos, eles estão comprando um produto com a mesma qualidade e a mesma segurança. Quando as pessoas falam que o que é ruim fica no Brasil, essas pessoas estão redondamente enganadas, porque o que fica no Brasil é o produto que nós consumimos, o produto que nós gostamos e que é feito para o consumidor brasileiro e que é produzido da mesma forma que é produzido para um cliente da União Europeia. Paula, sobre esse aspecto, no Brasil nós temos 3 modelos de inspeção, federal, estadual e municipal. Nesse aspecto, nós podemos até dizer que talvez a inspeção brasileira de produtos esteja, e aí o Ministério da Agricultura nesse momento está revendo várias questões, talvez esteja um pouco antigo. Seria melhor que fosse unificada essa inspeção, fosse uma única inspeção, ou isso encareceria muito a operação de algumas plantas no Brasil? Existem questões, por exemplo, em lugares mais no norte do Brasil, por exemplo, onde se tem dificuldade de encontrar funcionários e tudo mais, os serviços de inspeção municipal ou estadual, às vezes, ele é utilizado, os funcionários são emprestados do próprio frigorífico. Concordamos aí que tem uma divergência as opiniões aí vão bater, né? E um funcionário da Inspeção Federal, ele tem que ser uma pessoa que não essa questão que nem você falou do ministro Blairo Maggi, que ele disse que teria que acontecer um rodízio entre os funcionários do Ministério da Agricultura, é importante. Porque daí o relacionamento, você sabe, quando a gente trabalha muito tempo com uma pessoa, a gente acaba tendo um relacionamento mais próximo. Então, daí a gente vai distanciar os vínculos entre essas pessoas e o Ministério da Agricultura vai fazer vai ser imparcial e vai fazer a função dele, que é realmente fiscalizar. Então, no serviço de inspeção municipal e no serviço de inspeção federal, que às vezes é um próprio funcionário do frigorífico que faz, se tivermos mais concursos públicos, mais funcionários ligados ao Ministério da Agricultura, pessoas que realmente foram selecionadas para fazer esse trabalho, com certeza nós teríamos menos problemas de alguma questão que possa vir a ocorrer, né, Paula? Com certeza. Paula, toda essa operação da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, ela foi desencadeada, pelo menos tomou conhecimento público no dia 17 de março. Daquele final de semana em diante, foi numa sexta-feira, inclusive, daquele final de semana em diante, ao contrário do que muita gente pensa, o consumidor brasileiro não teve, pelo menos aparentemente, redução no consumo de carnes no país. O que houve foi uma queda, e aí a Abras, que é a Associação Brasileira dos Supermercados, teve um registro de queda nas suas vendas, mas, por outro lado, casas de carne, açougue, principalmente em lugares que não são grandes centros, como Rio de Janeiro e São Paulo, que normalmente se vende carne no supermercado, mas as casas de carne e açougues venderam muito mais. Eu até trocava fotos com o pessoal da Associação do Novilho Precoce aqui do Mato Grosso do Sul, né, mostrando fotos na frente de casas de carnes. Em resumo, o consumidor ele correu para o açougue porque ele está vendo a carne e considera ela mais segura. E, por outro lado, teve uma
encheu de carne, a carne embalada a vácuo no supermercado, ela ficou sem saída. Mesmo baixando o preço, o pessoal ainda estava preferindo comprar no açougue. O que você pode dizer a respeito desse consumidor que está desconfiado da carne embalada a vácuo? A carne embalada a vácuo, ele é um produto processado sob alta segurança alimentar, assim como são produzidos os produtos da União Europeia, como eu já disse, e eles são produtos que teve menos manipulação. Então, é um produto que entrou sob temperatura controlada numa desossa de um frigorífico e foi refilado, processado, embalado a vácuo e já mantido sob refrigeração. Diferente de um produto, de uma carne com osso, que sofre um processo de transporte, de manipulação. Não que um seja melhor que o outro. Isso depende de cada estabelecimento, de cada estabelecimento ser preocupado com as questões de segurança. Mas a carne embalada a vácuo, ela tem uma segurança muito maior com questões de manipulação. Né? O que o consumidor precisa ficar atento é aonde ele compra essa carne embalada a vácuo, se essa carne embalada a vácuo ela está num ambiente limpo, ela está num ambiente que está mantido sob refrigeração, ela não está com excesso de líquido, se o prazo de validade está de acordo, né? Se está cumprindo o prazo de validade. Essa é a questão. Isso independente de qualquer crise que a gente esteja vivendo, a pessoa que compra carne embalada a vácuo precisa ter esses cuidados. Assim como uma pessoa que compra carne no açougue precisa escolher um estabelecimento que tenha cuidado, que os funcionários sejam asseados, que cumpram normas de boas práticas de manipulação de alimentos, o ambiente tem que ser limpo, tem que ser livre de moscas. Então, assim, quando nós falamos de questões de segurança, nós não temos que pensar nessa questão que aconteceu, nessa investigação, nessa acusação que a Polícia Federal está fazendo, que é grave e que realmente tem que ser apurada. Se isso realmente está acontecendo, ela tem que ser apurada, tem que ser investigada e as pessoas envolvidas precisam pagar pelo que fizeram, porque é uma situação grave. Mas o consumidor que está preocupado com relação à segurança, compre dos locais de confiança, compre produtos que tenham selo de inspeção federal, compre em locais onde verifica-se a limpeza, a higiene, o cuidado, livre de moscas, enfim, e temperatura, que é um ponto muito importante. Se nós fizermos isso, cada estabelecimento que não estiver cumprindo isso vai precisar se diferenciar para poder vender seus produtos. Tá certo, Paula. Paula, para encerrar essa nossa entrevista, no seu entendimento, esse fator que aconteceu, o Brasil perdeu dinheiro, as cadeias produtivas, o complexo carnes perdeu recurso com isso que aconteceu. Nós vamos demorar um tempo para recuperar essas perdas, principalmente financeiras. É importante lembrar que as ações das empresas envolvidas e não envolvidas também desabaram na Bolsa. Eu gostaria de perguntar para você o seguinte, esses fatores ligados à Operação Carne Fraca, com a ação do Ministério da Agricultura agora, pode fortalecer a defesa sanitária brasileira, a defesa animal, principalmente as operações dentro das inspeções na indústria frigorífica? Com certeza. A crise ela vai ser importante para que todas as empresas de pequeno, médio e grande porte se reorganizem, façam como a BRF fez, um comitê de gestão de crises e de segurança, para poder resolver e melhorar o procedimento. As pequenas empresas, que são a grande maioria que estão sob alvo de investigação, vão ter que melhorar os seus procedimentos, e aí é uma cadeia que começa, com certeza, de nós consumidores. Se nós soubermos escolher os produtos adequados, saber diferenciar os produtos, o ruim do bom, estabelecimentos ruins do bom, isso vai chegar até as grandes empresas, até os pequenos frigoríficos, que vão acabar tendo que se reorganizar para poder atender essa demanda de cliente mais exigente. E, com certeza, o Ministério da Agricultura também, nessa situação de crise, vai ter que se organizar para poder oferecer funcionários mais bem treinados, fiscais que estejam ligados realmente com a legislação, que esteja querendo fazer algo diferente. E o que a gente tem que pensar é que a maioria das pessoas estão fazendo um bom trabalho.
É a minoria que corrompeu e que trouxe esse grande problema para nós. Mas aqueles, eu e o pecuarista e a pessoa que trabalha todo dia no frigorífico e que sabe dos cuidados que nós temos e todo o trabalho que nós tivemos para nos tornarmos o maior exportador de carne bovina do mundo, a gente sabe do trabalho que a gente teve, é só continuar fazendo esse bom trabalho e que essa situação com certeza vai se reverter. Eu acredito nisso. Tá certo. Paula, obrigado pela sua participação no Agricultura BR. Obrigada. Eu conversei com a Paula Martino, ela é zootecnista, falou de um assunto muito importante, esses desdobramentos da Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Se você quiser participar, é simples, quiser mandar perguntas, seu comentário a respeito do assunto, mande para 67 99656 2266, é o número do WhatsApp aqui do Agricultura BR. Participe conosco.